Então, o outro voluntariado que eu fiz, eu queria muito ir para Minas e acabei indo, né, realmente para São Tomé das Letras. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu fiquei 15 dias, porque eu não aguentei ficar mais. Era pra ficar 3 semanas. Mas os hosts foram super atenciosos, assim, super entenderam o meu lado. É uma família, uma pequena família de agricultores. E eu falo pequena porque eles são em 4, mas tem muito trabalho, tem muita coisa pra fazer e pra aprender. E o estilo, assim, de vida que eles levam, principalmente em relação à criação das crianças, é algo que me ensina muito, que me inspira muito. Então foi um aprendizado assim, ó. Vira e mexe, eu sempre penso neles. É uma coisa muito massa mesmo. E como que funcionava? Todo dia nós acordávamos às 7. Mentira, às 7 a gente começava o trabalho. Então tinha dia que nós íamos capinar o café, que tava bem baixinho, agora eu tenho acompanhado. No Instagram já tá bem grandão. Às vezes íamos limpar o canteiro das vacas, esqueci a palavra. Ou então íamos fazer plantação, colheita, né, fazer limpeza. Teve um dia a gente foi rastelar a agrofloresta, que estava bem grande. Então depende do dia. Cada dia nós fomos, a gente fazia uma coisa diferente, mas sempre procurava começar às 7. O café, teve um dia que a gente começou, acho que 6h30, porque como era muito sol, então e a gente ficava muito tempo capinando, eu não lembro quantos pés de café, não lembro se era quase 4.000, não me lembro, sei que era bastante. Então nós íamos em 4 e ficávamos a manhã inteira capinando. Então, quanto antes nós fôssemos, melhor seria para que a gente pudesse aproveitar, né? Não ficar tanto no sol. Tá, então, tínhamos essa rotina de começar às 7, parávamos para o almoço entre 11, no máximo 11h30, até por conta que a menina, né, que ia para a escola, não vou falar os nomes aqui, mas eu sei o nome de todos, ela ia para a escola e chegava por volta desse horário. Então nós parávamos para fazer o almoço, almoçar por volta de 1 hora de almoço e continuávamos até as 3 da tarde, né? Então, às vezes a gente ou ficava um pouco mais tempo de almoço, deixava para ficar um pouquinho mais tarde trabalhando por conta do sol, mas era bem tranquilo quanto a isso. Eles falavam com a gente, hoje vamos fazer isso, hoje vamos fazer aquilo, tudo bem? E a gente sim, super topando tudo. Estávamos eu e outra voluntária. Então, esse foi a troca de trabalho para hospedagem que mais exigiu do meu corpo físico, porque era capina ali sempre, agachar, levanta para fazer, né, assim, o processo de catar ali o esterco, fazer muita força para jogar no carrinho, mas foi transformador. E como que funcionava com as refeições? As refeições eram inclusas o café da manhã. Eu e a voluntária, a gente comprava cuscuz, pegava banana, couve da horta. Então a gente comia praticamente todo dia cuscuz com couve, com banana, com abacaxi, maçã na cuscuzeira. Era incrível. Ou comprava um pãozinho, alguma coisa. Amendoim também a gente colocava. O almoço e a janta nós fazíamos todos juntos lá na casa principal, que é a casa dos hosts. E era um processo muito gostoso, porque estávamos juntos ali cozinhando. De vez em quando, né, cata lá umas mandioca pra gente fazer uma sopa. Então a gente ia lá colher mandioca, era incrível. Todo dia eu ia na horta, né, alguém ia na horta buscar salada pra gente fazer salada fresquinha. Gente, era muito gostoso. E sem contar todo esse compartilhar com a família, estar com a família, né? E dividir, preparar comida e colher essa própria comida. Foi a cereja do bolo, assim. Então, esse foi o segundo voluntariado. Aí, como que funcionava? Nós trabalhávamos de segunda a sexta, das 7 às 15, né? E depois a gente estava aí de folga.
Teve um final de semana, no tempo que eu fiquei 15 dias. Teve um final de semana que a gente ficou porque era aniversário da mais velha. Então a gente ficou ali ajudando e foi bem gostoso. Foi um monte de vizinho, assim, é muito massa ver o movimento de comunidade que eles tinham. Então, no sábado nós ficamos ali por perto mesmo, fomos num laguinho que ali, onde a gente estava, era bem na parte rural, então tinha algumas quedas d'água ali perto. E no domingo foi aniversário. E no outro final de semana nós pegamos para ir para a cidade de São Tomé. Então, como os hosts, os anfitriões, né? Eles faziam feira, faziam produtos para feira. A gente ajudou também a fazer geleia para vender na feira. Eles iam todo sábado das 8 ao meio-dia, às 8 a 1. Eles ficam no centro de São Tomé com os produtos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos carona no sábado cedo, saímos acho que umas 7h30, paramos no meio do caminho na cachoeira e ficamos na cachoeira. Mas, gente, esse processo também de ir para a cidade foi muito massa, porque nós estávamos na cachoeira, a galera estava organizando um casamento ali que ia acontecer na cachoeira. Nós estávamos bem tranquilas na cachoeira, chegaram 3 pessoas, o noivo, a prima e o primo, e aí super parceiros, a gente super ali, né, eles organizando, fazendo tipo, como se fosse a parte do altar, né? E, nossa, foi muito legal, eles são muito massa, eram de Carapicuíba, aí não é, mas de São Paulo também. E aí eles chamaram a gente pro casamento, e que ia ser naquele dia à tarde, né? E depois deram carona pra nós até a cidade, porque assim, o sítio que nós estávamos é 18 quilômetros da cidade, então a parte a gente foi com os hosts e depois a gente pegou carona com esse pessoal. E foi assim, foi incrível, eles são muito massa. Aí fomos na feira, vimos os hosts e depois fomos atrás de um hostel pra gente passar a noite. Pegamos um pôr do sol incrível lá no Mirante e que foi muito massa. Achamos um hostel que ia ter forró embaixo e foi bem gostosinho. Eu confesso que eu não aguentei ficar, que eu tava bem cansada, mas foi muito gostosinho, forrozinho assim, a galera tocando sanfoninho, triângulo. E a minha parceira ficou, né, curtiu, eu tava acabada e fui dormir. Aí no dia seguinte nós fomos ver o nascer do sol na pedra, um frio, mas bem gostoso. Pegamos o domingo ali pra ir visitar a cachoeira, ali perto, só que é tudo pago. E a gente, né, viajando, não tava trabalhando, com dinheiro contado, acabamos não visitando. Mas pegamos carona com uma moça que assim, a gente chegou na cidade e a galera já tava sabendo que a gente tava voluntariando, já mandou mensagem pra gente: ah, eu tô precisando de voluntário, quer vir aqui? Um cara me mandou mensagem: ah, tô precisando na minha casa na cachoeira, você não quer ir lá? Um pessoal na pousada no centro, né, perguntando pra gente também se a gente não queria fazer a troca de trabalho por hospedagem. Então, sabe assim, a cidade pequena, notícia corre solta. Mas o pessoal super acolhedor. Mas aí a gente acabou aproveitando o domingo. E depois pra ir embora foi problema, porque a região que nós estávamos é uma região turística ali. Como é mais no fundo do meio do mato, é uma região que atrai no final de semana por conta das cachoeiras. É caminho de cachoeira. Então você não consegue carona, principalmente no domingo à tarde. A galera tá voltando pra cidade e a gente tava indo pro rural. Então foi bem difícil. Tava um sol forte e a gente tinha levado barraca, né? Porque nós íamos tentar dormir no camping, mas tava frio, a gente achou que ia chover. Então a gente acabou dormindo no hostel. E aí, enfim, com mala pesada, um calor, um tempo seco. E aí a gente andando naquele sol, conseguimos algumas caronas, que foi incrível, assim, ajudou a gente. Bom, nossa, eu falei bastante já, mas foi uma experiência, assim, muito massa. E chegar lá foi difícil também, né? Cheguei lá de São Paulo, tô indo direto pra São Tomé, saí do Tietê, cheguei em São Tomé umas 4 horas da manhã. E aí, pra eu ir pro sítio, o pessoal, vixe, mas você tá cheguei numa segunda-feira, eu acho.
O pessoal, vixe, mas aqui é ruim, você não vai conseguir, porque lá é muito longe, o pessoal não vai. Tenta pegar carona com as vans escolares, né? Fala pro motorista e tal. E eu falei, ah, beleza. Só que nisso eu perdi o timing. As vans passavam 5h30, eu entendi que passava às 6, não lembro exatamente. Aí o cara do posto, porque a rodoviária fica bem do lado de um posto. Aí o cara, você não foi atrás, você tinha que ir lá na porta da cidade, você perdeu. Eu falei, ai moço, tá bom, né? Aí eu fui depois pra porta da cidade, fiz uma plaquinha, fiquei lá com o nome, né, do meu caminho. O pessoal parava e falava assim, ah não, pra esse lugar eu não vou. Eu, não, gente, vocês não vão até metade, né? Eu não conheço o caminho, mas me deixa no percurso. Enfim, eu consegui 3 caronas. Precisei parar no meio do caminho, teve uma hora que eu andei uns 3 quilômetros a pé com as minhas malas e tava bem cansada. E aí tentei pedir pro anfitrião me buscar, que a gente ia se encontrar numa parte. Ele falou, não consigo, não tô em casa e tem que buscar as crianças na escola, uma coisa assim. E aí eu tava já, o 3G não tava funcionando, não tinha sinal. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui descansando até a hora que eu ter forças pra continuar, que ia ter que ser logo, né, porque ainda tinha muito chão pra andar, ou então até eu conseguir uma carona. E aí foi que depois de um tempo eu andando, eu consegui a última carona com um paulista, que dava com o seu doguinho, e ele me deixou até o lugar, o ponto de encontro lá do host. Aí eu cheguei ainda umas 9h30, eu acho, consegui tirar um cochilo e o host chegou 10h30 com as crianças. Então foi um puta rolê chegar, mas eu comecei já a sentir assim, ó, que falei, caraca, eu vou trabalhar o corpo físico aqui, porque eu carregando aquelas mochilas pesadas por 3 quilômetros no meio do nada, estrada de terra, um solzão, já foi entrando no ritmo, sabe? Mas foi muito massa. E sabe aquela frase, o resto é história? É tipo isso, porque eu não consegui resumir, que eu não sou boa de resumo, mas foi basicamente isso que aconteceu. Mas nas entrelinhas muita coisa rolou. Foi muito especial o São Tomé, assim, esse voluntariado, São Tomé cidade. Eu não me conectei muito e eu sei que eu preciso voltar para ter uma experiência diferente. Eu só fiquei ali dizer um dia, né, praticamente, então foi bem uma coisa turística assim, e eu não consigo me conectar em um dia turistando, mas a experiência na zona rural de São Tomé das Letras foi extremamente nutridora, essa é a palavra. E foi o meu segundo voluntariado. Eu saí com muita dor no coração, assim, de deixar, porque eu sabia que tinha muito mais ali para acontecer, assim, em trabalho para eu aprender, mas eu não estava aguentando e foi importante também eu ter voltado para casa.